Questões de 1 a 18, sobre Teoria Geral do Estado e noções sobre o direito constitucional. Direito administrativo, não esquecendo de visitar o nosso blog. Questões comentadas para concurso público.blogsport.com.br. Visite o nosso canal no YouTube, Willy Schiff. Vamos lá, primeira questão. O conceito de Estado possui basicamente 4 elementos: nação, território, governo e soberania. Assim, não é possível que haja mais de uma nação em determinado Estado, ou mais de um Estado para a mesma nação. Certo ou errado? Errado. A nação é um conceito sociológico, refere-se a uma ideia de união, um vínculo que o povo adquire por diversos fatores, como etnia, religião e costumes. O Estado é a nação política e juridicamente organizada. Assim, dentro de um Estado pode haver várias nações, vários grupos vinculados, ou mesmo esta nação pode estar espalhada por vários Estados, mas que continua mantendo este sentimento histórico de união. Exemplo clássico disso é a nação judaica. Segunda questão. A ideia de Estado de Direito, desde os primórdios da construção desse conceito, está associada à de contenção dos cidadãos pelo Estado. Certo ou errado? Errado. É justamente o contrário. Estado de Direito é o Estado que se submete às leis, ou seja, é uma contenção do poder estatal e não dos cidadãos. Terceira questão. A soberania do Estado no plano interno traduz-se no monopólio da edição do direito positivo pelo Estado e no monopólio da coação física legítima para impor a efetividade das suas regulações e dos seus comandos. Certo ou errado? Correto. Soberania é o poder supremo que um Estado exerce dentro de seu território, não reconhecendo qualquer outro equivalente ou superior. Deste modo, a soberania será empregada para introduzir o ordenamento jurídico e impor os limites da convivência em sociedade, inclusive através da coação física legítima, como é o caso do poder exercido pela polícia judiciária. Quarta questão. Os tradicionais elementos apontados como constitutivos do Estado são o povo, a uniformidade linguística e o governo. Certo ou errado? Errado. O correto seria povo, território e governo. Número 5. Os fenômenos globalização, internacionalização e integração interestatal puseram em franca ascendência o modelo de Estado como unidade política soberana. Certo ou errado? Errado. A globalização rompe com o conceito de Estado isolado. Assim, enfraquece o modelo de unidade política devido à busca por grupos de interesse comum, como o caso da União Europeia, Mercosul e etc. Desta forma, tais institutos colocam em descendência e não em ascensão o modelo de unidade soberana. 6. O vocábulo nação é bastante adequado para expressar tanto o sentido do povo quanto o de Estado. Certo ou errado? Errado. O conceito de Estado é jurídico, enquanto o de nação é sociológico e se refere a um vínculo de costumes, língua e etc. Sétimo. A vontade do Estado é manifestada por meios dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os quais, no exercício de atividade administrativa, devem obediência às normas constitucionais próprias da administração pública. Certo ou errado? Correto. O poder do Estado é uno, mas se manifesta em 3 funções: a executiva, a legislativa e a judiciária. Este poder só é legítimo porque possui um respaldo de uma Constituição que organiza e limita as condições de seu exercício. Oitava. O Estado constitui a nação politicamente organizada, enquanto a administração pública corresponde à atividade que estabelece objetivos do Estado, conduzindo politicamente os negócios públicos. Certo ou errado? Errado. Dizer que o Estado constitui a nação politicamente organizada está correto, já que o Estado é formado pelas relações entre os governantes e governados, organizados por uma Constituição que visam o alcance de um bem comum. Dizer, porém, que a administração pública corresponderia a uma atividade unicamente política,
organizatória está completamente errôneo, já que a administração pública englobaria todos os negócios de gestão da coisa pública, não apenas os políticos, organizadores. Nona questão. A origem do constitucionalismo remonta à antiguidade clássica, especificamente ao povo hebreu, do qual partiram as primeiras manifestações desse movimento constitucional em busca de uma organização política fundada na limitação do poder absoluto. Certo ou errado? Vamos ver. Correto. Este tema não é pacífico, já que muitos doutrinadores advertem que não existe um constitucionalismo e sim vários constitucionalismos. A resposta escolhida pela banca, porém, foi de aceitar a tese de que a antiga civilização hebraica já mostrava um constitucionalismo primitivo, regulando as relações entre o povo. Era o chamado constitucionalismo antigo, que instituiu na civilização hebraica e posteriormente também pode ser verificado na civilização grega. Questão de número 10. O neoconstitucionalismo é caracterizado por um conjunto de transformações no Estado e no direito constitucional, entre as quais se destaca a prevalência do positivismo jurídico, com a clara separação entre direito e valores subjetivos, como ética, moral e justiça. Errado. O neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo se constitui justamente em uma doutrina que tenta transcender ao positivismo. Chega-se então ao conceito de pós-positivismo. Para os defensores do neoconstitucionalismo, o direito deve ter como foco a Constituição e esta, na verdade, seria um bloco constitucional, onde os aspectos principiológicos e os valores se tornam tão importantes quanto as regras incumbidas no texto constitucional. Desta forma, erra o enunciado ao mencionar as expressões prevalência do positivismo e separação entre direito e valores substantivos. Questão de número 11. O neoconstitucionalismo caracteriza-se pela mudança de paradigmas de Estado legislativo de direito para o Estado constitucional de direito, em que a Constituição passa a ocupar o centro de todo o sistema jurídico. Certo ou errado? Correto. O neoconstitucionalismo não é apenas uma nova roupagem para algo antigo, mas sim um novo repensado direito onde a Constituição deixa de ser uma carta de intenções e realmente se torna uma norma jurídica, devendo assim ser concretizada. Dessa forma, deixa-se de lado o foco nas leis para se colocar o foco na Constituição, buscando concretizar o ordenamento jurídico de acordo com o pensamento do legislador constituinte. 12. O constitucionalismo moderno representa uma técnica específica de limitação do poder com fins garantidores. Certo ou errado? Correto. Vemos pelas questões que a CESP claramente está adotando a tese de constitucionalismo dividido em 3 partes. Constitucionalismo antigo, que é manifestado primeiramente na civilização hebraica, que era teocrática, onde o poder era limitado pela lei do Senhor, e posteriormente na civilização grega, onde havia inclusive uma escolha de cidadãos para os cargos públicos. Constitucionalismo na Idade Média, marcado pela Carta Magna de 1215, onde o rei João, sem terra, teve de assinar uma carta de limitações de seu poder para que não fosse deposto pelos barões. E constitucionalismo moderno, marcado pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, onde o povo realmente passava a legitimar a Constituição e exigir um rol de garantias perante o Estado. Desta forma, encontra-se correta a questão, já que realmente foi no constitucionalismo moderno que efetivamente temos uma limitação do poder com finalidade de garantir as liberdades particulares face ao Estado. É importante salientar que alguns autores não reconhecem como constitucionalismo aqueles que aparecem antes da Revolução Francesa, e sim não utilizam tal classificação mostrada. Eles dividem o constitucionalismo clássico e moderno. O primeiro começa com a Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos no século XVIII e é superado pelo segundo no pós-guerra, no início do século XX. Questão de número 13. As constituições do pós-guerra promoveram inovações por meio de incorporação explícita em seus textos de anseios políticos com a redução de desigualdades sociais e de valores como a promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais.
Certo ou errado? Correto. As constituições do pós-guerra são marcadas por fazer a passagem de um Estado liberal para um Estado social. Ou seja, percebe-se que não é suficiente apenas garantir liberdades, mas o Estado deve agir proativamente para prover os direitos ao seu povo. Temos então a constitucionalização dos direitos sociais, econômicos e culturais, direitos de segunda geração, principalmente na Constituição Mexicana de 1917 e na Constituição de Weimar, Alemanha, em 1919. Questão de número 14. A expressão bloco de constitucionalidade pode ser entendido como um conjunto normativo que contém disposições, princípios e valores materialmente constitucionais fora do texto da Constituição formal. Certo ou errado? Correto. É uma expressão típica do neoconstitucionalismo, onde existe uma preocupação maior com os princípios e valores da sociedade do que com a efetiva letra fria da norma escrita. Questão de número 15. O conceito de Constituição moderna corresponde à ideia de uma ordenação sistemática e racional da comunidade política por meio de um documento escrito no qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político. Esse conceito de Constituição é também conhecido como conceito oriental de Constituição. Certo ou errado? Errado. Segundo a doutrina, o constitucionalismo moderno legitimou o aparecimento da chamada Constituição moderna, que é justamente definida como sendo a organização da comunidade política em um documento escrito no qual se asseguram as liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político. Atenção a estas características por nós grifadas. Esse é o chamado conceito ocidental de Constituição ou conceito ideal de Constituição. Questão de número 16. O ponto central do movimento constitucionalista inglês foi a Revolução Gloriosa, quando então se iniciou o movimento político-jurídico de limitação dos poderes do rei por meio de instrumento jurídico do tipo Carta Magna, que possui a mesma natureza jurídica de uma Constituição. Certo ou errado? Errado. Diferentemente de muitos países como a França, o movimento constitucional na Inglaterra não teve seu início marcado por uma revolução. Foi um movimento histórico. Assim, embora não possamos ignorar as contribuições trazidas pelas revoluções deste país, que de fato foram muito importantes, não podemos elencá-las como marca inicial do movimento inglês, que já se inicia em momentos muito anteriores, como o caso da Magna Carta de 1215, que já era um instrumento limitador do poder estatal. 17. Com o movimento constitucionalista em francês, a partir da Revolução Francesa, sedimentou-se a visão de direitos individuais do homem, em oposição à visão do homem como integrante de um segmento estamental, adotado pelo movimento constitucionalista inglês. Certo ou errado? Correto. A Revolução Francesa foi um marco do chamado Estado liberal, já que fortaleceu as limitações do poder estatal face aos cidadãos, solidificando os direitos individuais. Questão de número 18 e última. O constitucionalismo pode ser corretamente definido como um movimento que visa limitar o poder e estabelecer um rol de direitos e garantias individuais, o que cria a necessidade de se instituir uma carta em regra escrita que possa juridicizar essa relação entre Estado e cidadão, de forma a se gerar mais segurança jurídica. Certo ou errado? Correto. Trata-se de um perfeito retrato da concepção moderna de constitucionalismo, que surgiu com a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Bons estudos e até a próxima, não esqueçam de visitar o blog na descrição do vídeo.